Graça e paz, amados irmãos, nesse dia mais uma vez, que o Senhor nos concede a oportunidade de podermos meditar na palavra de Deus mais uma vez. E nessa oportunidade, eu quero voltar aqui naquele tema que nós estávamos gravando os vídeos, que é as revelações de Deus a Moisés. Eu comecei falando, quem assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, esse daqui já é o terceiro dessa série. E a primeira revelação que Deus faz a Moisés é lá na sarça ardente, em que Deus chama Moisés porque Deus havia ouvido e visto a escravidão do povo no Egito. Então, na sarça, Deus se revela a Moisés, a primeira revelação de Deus a Moisés, contando para ele o propósito que Deus tinha para com seu povo que estava lá no Egito. A segunda revelação, a gente falou do Monte Sinai, quando Deus fala a Moisés no Monte Sinai, e Deus fala o propósito que ele tem para com o povo que ele tirou do Egito. Qual era o propósito de Deus ao povo? Deus revela isso a Moisés. Deus fala a Moisés que o povo que ele tirou do Egito, que era um povo escravo de Faraó, agora ia passar a ser propriedade particular de Deus. Ia ser propriedade particular, sacerdócio santo, um povo santo que Deus havia separado entre as nações para ser povo dele e ele ser o seu Deus. Esta é a segunda revelação. Hoje nós vamos falar da terceira revelação que Deus faz a Moisés. E essa terceira revelação vai ser na nuvem. Nós podemos ver que a revelação ela é progressiva. Deus começa na sarça, depois vai para o monte, e hoje nós vamos falar da nuvem. E nós vamos fazer aqui, mostrar aqui nas escrituras, que também a subida de Moisés ao monte e a entrada dele na nuvem também simboliza algo. Nós vamos falar aqui também sobre um simbolismo dessa passagem. E nós vamos representar o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo e a apostasia do povo. Amém? Nós vamos entrar nessa meditação da palavra de Deus nesse dia. Vamos para Êxodo, capítulo de número 24, versículo 15. Êxodo 24, versículo 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Marque bem aí na sua Bíblia, nuvem, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Queridos irmãos, essa passagem mostra que Deus chama Moisés novamente ao monte, e a glória do Senhor, uma nuvem desce sobre o monte, e a glória do Senhor desce sobre esse monte. Qual é o propósito de Deus estar chamando Moisés neste monte e fazendo com que ele entre na nuvem, na glória do Senhor, e permaneça 40 dias e 40 noites? Deus aqui vai revelar a Moisés o sacerdócio, o tabernáculo, as leis. Deus vai trazer uma revelação a Moisés, a forma com que este povo vai adorar, com que este povo vai cultuar.
Porque Deus tirou esse povo do Egito. E lá no Egito havia muitos deuses. E eles, o seu coração, a sua mente, ainda está nesses deuses. E Deus chama Moisés ao monte para revelar a Moisés uma forma de adoração. O povo precisa saber, conhecer, para poder adorar. E como Moisés subiu ao monte e Deus revelou a ele a adoração, o sacerdócio, o tabernáculo, a forma de ser adorado, nós também, Cristo Jesus trouxe ao nosso conhecimento a forma que nós devemos adorar, que é a nossa adoração em espírito e em verdade. Moisés passa 40 dias e 40 noites recebendo as revelações de Deus. O povo fica ao pé do monte com Arão. E depois de 40 dias, 40 noites, o povo está ao pé do monte. Moisés está demorando. Vamos agora para o capítulo 31. Capítulo 31, versículo 18 diz assim: E deu a Moisés o Senhor, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus, pelo próprio dedo de Deus, as leis estavam escritas. Moisés está no monte recebendo as revelações de Deus. E o povo que foi tirado do Egito, o que eles estão fazendo enquanto Moisés está recebendo a revelação de Deus? Enquanto Deus está se revelando, falando a Moisés. Porque eu quero dizer a você, o propósito de Deus sempre foi falar, sempre foi revelar ao homem. Por isso que Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi enviado e se encarnou. O Verbo, a palavra se encarnou, para que Deus, na pessoa de Cristo, fosse revelada. Então qual é a nossa revelação hoje? A nossa revelação hoje é Jesus Cristo, é o Evangelho, é a palavra. Esta revelação você pode confiar. Jesus Cristo revela o grande e infinito amor de Deus. Nessa revelação você pode confiar. Na palavra de Deus você pode acreditar. No capítulo 32, versículo 1, nós temos algo muito interessante que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Após 40 dias e 40 noites, Moisés no monte, o povo que estava ao pé do monte começa a desesperar, porque Moisés está demorando para descer do monte. Ah, amado, neste dia eu trago de Deus uma palavra para você. Muitos cristãos estão se apostatando, muitas pessoas estão deixando a sua fé, estão se esquecendo e estão achando que Jesus está tardando. Mas eu quero levar a você hoje para uma palavra na Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Eu também quero trazer aqui uma revelação através do Espírito Santo para o seu coração nesse dia. Capítulo 1 de Atos, versículo 9 diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do Messias, do Salvador, de Jesus Cristo, após cumprir o seu ministério. Eles estão tudo em volta de um monte, é o Monte das Oliveiras. E Jesus está dando as instruções, está falando com eles sobre o Espírito Santo, e de repente ele foi elevado. Ele foi elevado, ele não subiu, ele foi elevado. O Pai o elevou às alturas. Presta atenção agora. E uma nuvem o recebeu. Parece com o texto que nós lemos? Sim, parece. Moisés sobe ao monte e é recebido numa nuvem, uma tipologia. Jesus Cristo aqui é elevado
e é recebido numa nuvem, e ele é ocultado dos olhos do povo, dos discípulos, das pessoas que estão ao pé do Monte das Oliveiras. O texto que nós lemos em Êxodo também é parecido, porque Moisés sobe ao monte, é ocultado numa nuvem e o povo perde a visão dele, porque Moisés está na glória do Senhor, na nuvem. E aqui também Jesus é elevado ao céu e recebido numa nuvem. Agora preste atenção no versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como o viste ir. Olha a revelação aqui. O povo fica olhando Jesus sendo ocultado numa nuvem, recebido no céu. E os 2 varões de branco aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que estão vendo subir, um dia há de voltar. Ou seja, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão achando que Jesus está tardando, está demorando para Jesus voltar? Como os israelitas no pé do monte acharam que Moisés não voltaria mais, fizeram deuses para si. Hoje também muitas pessoas estão achando que Jesus Cristo está demorando a voltar e estão fazendo deuses para si, estão trazendo a corrupção. Quantas pessoas já não acreditam mais que Jesus Cristo vai voltar? Mas esse mesmo Jesus que foi elevado, que foi ocultado nessa nuvem de glória, ele também voltará sobre as nuvens do céu para buscar e levar a sua igreja, o seu povo, da mesma maneira que Deus usou Moisés para resgatar o povo do Egito. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos resgatou do Egito, da servidão de Faraó. Não podemos voltar atrás, nós temos que olhar para cima, porque Jesus Cristo breve vem. Amém? Moisés entrou na nuvem para receber as revelações de Deus. Nosso Salvador foi oculto também numa nuvem. E o povo ficou olhando. E os varões disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que hoje vocês estão vendo ir, um dia vocês vão ver ele voltar, com poder e grande glória, e sobre uma nuvem. A nuvem da glória do Senhor esteve sobre o monte Sinai, esteve sobre o monte das Oliveiras. A nuvem da glória do Senhor está sobre a igreja, sobre o povo de Deus, que Deus escolheu. Receba esta palavra no teu coração, receba essa palavra na tua vida, e permaneça, persevere, pois quando o Filho do Homem voltar à terra, quando o Filho do Homem voltar para buscar a sua igreja, achará fé na terra? O amor tem se esfriado, muitas pessoas estão parando, achando que ele está tardando, e tem feito para si deuses. O coração do homem tem se engrandecido. A corrupção, o homem só pensa em si próprio, em construir, 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 e se esquece que Jesus Cristo, nosso Salvador, está voltando para buscar o seu povo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus continue dando a você graça, que Deus continue dando a você o seu amor, para que você continue aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, quero orar por você nesse dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua palavra revelada. Senhor, continue falando aos corações daquelas pessoas que estão ouvindo e vão ouvir esta mensagem. Papai amado, que ela possa trazer edificação, salvação, consolo. Senhor, vá ao encontro das pessoas que estão enfermas nesse dia. Aqueles que necessitam de salvação, que necessitam de cura, através da tua palavra. Eu creio que o Senhor é poderoso para curar, que o Senhor é poderoso para salvar, para restaurar. Senhor, restaura a vida, tira a depressão, tira a opressão, tira a ansiedade. Senhor, realiza a tua obra no meio dos anos. É a minha oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém.